chegando, Senhor, que poderemos te dar um simples coração e uma vontade de cantar. Recebe o nosso louvor e tua paz vem nos dar, e tua paz vem nos dar. Aqui chegando, Senhor, que poderemos te dar um simples coração e uma vontade de cantar. Recebe o nosso louvor e tua paz vem nos dar, e tua paz vem nos dar. Bom dia! Sejam todos bem-vindos para o culto em casa, hoje no 12º domingo após Pentecostes. E eu saúdo vocês com a palavra do Salmo 62, o versículo 8, onde diz assim: confie sempre em Deus, meu povo, abram o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Que hoje novamente Deus nos dê essa certeza de que nele nós temos refúgio. Hoje eu também estou aqui com o meu lenço escoteiro, uma vez que eu sou assistente religioso do Grupo Escoteiro Germânia. E o Grupo Germânia é um grupo parceiro aqui da nossa paróquia, que este mês comemora 2 anos de atividades. Então eu passo a palavra para o diretor-presidente do Grupo Escoteiro Germânia, que trará uma breve saudação a vocês. Ich diene. Eu sirvo. Servir, palavra tão envolvente assim como o ato a qual ela nos remete. Servir significa auxiliar, ajudar, oferecer, ser útil, importar-se, fazer algo por. Para a maioria, esta palavra pode significar submissão, vergonha, humilhação, dependendo da situação a qual o indivíduo se encontre perante a sociedade. Mas nenhum desses sinônimos citados cabem a esta nobre palavra, porque servir é fazer algo com amor, sem restrições, sem moderações, sem murmurações ou revirar de olhos. Servir é despir-se do seu ego, de suas crenças e baixar a guarda. Quando falamos sobre servir ao próximo, muitas vezes pensamos em atos concretos de caridade, em dar dinheiro aos pobres, alimentar os famintos, prestar favores àqueles que nos pedem ajuda. Porém, esse serviço vai muito além de atos concretos ou solicitados por aqueles que necessitam. Muitas vezes a necessidade do outro se encontra escondida atrás de uma vergonha, do medo ou até mesmo do orgulho. Saber interpretar a necessidade de alguém que necessita quando não é dito é um grande desafio, porém possível. Nos tornamos mais humanos quando nos colocamos no lugar do próximo e conseguimos compreender suas necessidades quando somos disponíveis e partimos ao encontro. Seja numa palavra amiga, seja num sorriso ou num abraço. Nesses 2 anos de existência do Grupo Escoteiro Germânia, nós nos preocupamos em servir. Servir tem sido o nosso mote, tem sido um dos grandes objetivos além da prática do escotismo. Portanto, vamos pensar na nossa promessa escoteira, ajudando o próximo em toda e qualquer ocasião, pois ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião nada mais é do que servir. E a exemplo do nosso grito de grupo, podemos tranquilamente dizer que, com nossa união, servir é a razão. Sempre alerta. Muito obrigado, Fabiano, e convido para nós aprendermos e cantarmos juntos agora a canção escoteira Acampei lá na montanha.
Acampei lá na montanha, de manhã fiz meu café, arrumei minha mochila e voltei pra frente a pé. Como é bom viver acampando assim, vendo o sol no horizonte nascer. Vale a pena ter um grande ideal e por ele lutar e vencer. Acampei no meio do bosque que já era escuridão. Acendi uma fogueira e cantei essa canção. Como é bom viver acampando assim, vendo o sol no horizonte nascer. Vale a pena ter um grande ideal e por ele lutar e vencer. Dá-me, Senhor, um coração vigilante, que nenhum pensamento vil o afaste de ti, um coração nobre, que nenhum sentimento indigno o rebaixe, um coração reto, que nenhuma maldade desvie, um coração generoso para servir. Assim seja. E o texto bíblico para a nossa reflexão de hoje é do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 29 até 37, onde nós lemos assim. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram. Tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano o colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, eu pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um e cada uma de nós. Amém. Cara comunidade, nós acabamos de ouvir uma das mais belas parábolas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu diria, quem compreendeu a profundidade dessa parábola, compreendeu o reino de Deus. Qual é o contexto? Por que Jesus conta essa parábola? Um mestre da lei está conversando com Jesus. E antes de contar essa parábola, esse mestre da lei perguntou para Jesus qual é a lei mais importante. Ele na verdade não estava muito preocupado sobre o amor ao próximo e sobre como viver. Ele queria testar Jesus. E aí Jesus fala da lei do amor. Olha, ame a Deus de todo o teu coração e ame ao próximo como a ti mesmo. Aí ele faz mais uma pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Parece uma pergunta tão óbvia e me dá a entender que na verdade ele não estava querendo saber de fato quem era o seu próximo. Ele sabia a resposta, mas ele está testando Jesus. Quem é o meu próximo? Como se ele não soubesse. Hoje, aqui no culto escoteiro, uma jovem escoteira estará renovando a sua promessa escoteira. Faz parte da promessa escoteira uma frase muito forte, muito profunda, onde diz assim: servir ao próximo em toda e qualquer ocasião. É isso mesmo, servir ao próximo em toda e qualquer ocasião. Essa frase faz parte da promessa escoteira.
Talvez a jovem escoteira ela poderia perguntar: pois é, mas o que é servir? E quem é o meu próximo? Assim como aquele mestre da lei perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o nosso próximo? Jesus então ele conta essa parábola, que é o tipo de parábola tão concreta que não tem como não entender. E ele então fala de uma forma tão concreta e tão simples que nós até podemos nos identificar com os personagens dessa parábola. Quem somos nós nesta parábola? Quem é você? Quem sou eu nesta parábola? Vamos observar um pouquinho como é que são os personagens desta parábola. Bom, primeiro Jesus fala de um viajante que viajou sozinho, ele foi assaltado, bateram nele, tiraram suas roupas e ele ficou na beira da estrada quase morto. Nós poderíamos dizer, ele foi descuidado, ninguém viaja sozinho numa estrada perigosa. Em todos os casos, era alguém desavisado que sofreu a humilhação e a violência do mundo, como tanta gente hoje ao nosso redor também. Depois então passa um sacerdote. Como é que era um sacerdote? Por que ele atravessou, foi do outro lado da estrada e não parou para ajudar? Porque um sacerdote, ele estava mais preocupado com as leis, com as regras de culto. Ele, segundo as regras do Antigo Testamento, ele não podia se sujar. Ele talvez achou, eu não vou me sujar, porque se eu me sujar eu vou ter que ficar 40 dias sem celebrar culto lá no templo em Jerusalém. Então o sacerdote ele colocou as regras de culto como algo mais importante do que ajudar alguém que precisava. Depois passa um levita. Os levitas eram ajudantes dos sacerdotes. Com certeza também mais preocupado com as regras, com as leis do Antigo Testamento, ele não parou para ajudar. E aí Jesus fala de um samaritano. Quem eram os samaritanos? Lembrem-se que Jesus está originalmente contando essa parábola para um judeu, para um mestre da lei judeu. Para um judeu, os samaritanos eram um povo desqualificado. Os samaritanos eram um misto de povos antigos, também alguns eram babilônicos, e eles eram odiados pelos judeus. Para o mestre da lei que está ouvindo essa parábola, o samaritano não vale mais que um cachorro. Para o mestre da lei, um samaritano não é alguém que faz parte do povo de Deus. E Jesus pega este samaritano e diz: olha, meu caro, é ele que está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Aquele samaritano que você odeia, que não faz parte do teu povo, ele está seguindo concretamente, sem saber talvez, a proposta do reino de Deus. Por quê? Porque ele amou. Porque ele olhou com carinho para alguém. Porque ele foi alguém para alguém. Porque ele não deu lá, não colocou apenas um band-aid, mas ele de fato ajudou, levou para a pensão, tirou dinheiro do bolso para pagar a pensão e ainda disse para o dono da pensão: olha, se tu gastar mais alguma coisa, amanhã eu te pago. Este samaritano, que não era judeu, este samaritano odiado pelos judeus, é que viveu a proposta do reino de Deus. Pois é, antes eu havia perguntado quem somos nós nesta parábola, quem é você e quem sou eu nesta parábola. Será que nós podemos ser o bom samaritano? O bom samaritano que era alguém estranho para a cultura judaica e que talvez estava, segundo a parábola de Jesus, vivendo a proposta do reino de Deus sem saber. Talvez tanta gente, se nós olhamos agora com um pouquinho de abertura, se nós recebemos esta parábola de Jesus com humildade e com autocrítica, nós vamos também hoje aqui em Blumenau descobrir que tem tanta gente lá fora dos muros da igreja que talvez esteja vivendo a ética e a proposta do reino de Deus sem saber. Onde está o bom samaritano? Nós podemos sê-lo, como também tanta gente lá fora pode ser sem saber. Aqui em culto, o Espírito Santo nos fortalece na fé, o Espírito Santo nos liberta de toda a culpa, o Espírito Santo nos santifica pela verdade da sua palavra, mas é lá fora
que nós vamos viver esta palavra. É lá fora que nós vamos poder ser o bom samaritano e viver a ética e a proposta do reino de Deus. É lá fora que Jesus espera que nós façamos isso. De acordo com a promessa escoteira também, servir ao próximo em toda e qualquer ocasião. É lá fora, junto com outras pessoas, que nós vamos poder viver, então, a proposta do reino de Deus. E cada vez que alguém perguntar, por que vocês vivem isso? Por que vocês são assim? Por que vocês ouvem o grito de socorro das pessoas? Ali é a hora de nós darmos também o nosso testemunho. Olha, nós fazemos isso porque nós cremos no Deus da vida, nós cremos no Deus do amor, neste Deus que nos ordenou amar ao próximo como a nós mesmos. Então, cara comunidade, caros escoteiros, vamos de fato ouvir o chamado de Jesus lá fora, no grito de socorro das pessoas que pedem ajuda, das pessoas que estão nos esperando. Não sejamos como aquele sacerdote que se preocupava só com as regras de culto. Não sejamos como aquele levita que se preocupava só com a sua segurança também. Sejamos como o samaritano, esse desconhecido que simplesmente amou, simplesmente ajudou. Que nós possamos, com essa liberdade, passar por cima de nossos conceitos e preconceitos e deixar de lado, às vezes, questões culturais que nos prendem, que nos amarram. Vamos olhar com carinho para as pessoas que precisam da gente. Lembrem-se que, ao final da parábola, quando Jesus termina de contar a parábola, ele diz para o mestre da lei: vá e faça a mesma coisa. Que nós também possamos ouvir Jesus dizendo isso hoje para nós. Vamos e façamos a mesma coisa. Amém. Eu convido para nós ouvirmos e cantarmos agora o hino Arrumando o Mundo. Deus quer todo mundo contente, criou tudo de bom para a gente, construiu um mundo arrumado, mas que agora ficou bagunçado. Tem gente morando apertado, tem gente vivendo obrigado, e tem quem não sabe brincar, tem também quem só sabe mandar. Você também pode ajudar a vida que melhorar. De mãos dadas podemos fazer um mundo melhor para viver. De mãos dadas podemos fazer um mundo melhor para viver. Está pronta para fazer a tua renovação de promessa? Sim. Me cita o artigo da lei escoteira que tu mais te identifica. O escoteiro é alegre e sorri nas dificuldades. E por que tu te identifica com ele? Porque eu sempre acho que a gente pode sorrir em qualquer ocasião. Muito bom. Firmes. Sinal de promessa. Meu querida. Repete depois de mim. Eu prometo pela minha honra Eu prometo pela minha honra fazer o meu melhor possível fazer o meu melhor possível para cumprir os meus deveres para cumprir os meus deveres para com Deus e a pátria, para com Deus e a pátria, ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião ajudar o próximo em toda e qualquer situação e obedecer a lei escoteira. e obedecer a lei escoteira. Firmes. Nesse momento eu te peço licença para tirar o teu antigo lenço. Tu vais guardar isso com muito carinho, que é o teu primeiro lenço de promessa. E ele é sempre uma lembrança muito importante para nós. E te entrego nesse momento o lenço do Grupo Escoteiro Germânia. Tem um significado muito especial, onde o vermelho simboliza o sangue que corre em nossas veias, independentemente da nossa cor, raça ou origem, e o cinza simboliza nossas histórias. Então, Luísa,
seja bem-vinda ao Grupo Escoteiro Germânia. Eu não posso te dar a mão para cumprimento escoteiro, mas sempre alerta, pode virar dar um sempre alerta para eles, não precisa gritar. Sempre alerta. Juntamos nossas mãos, fechamos os nossos olhos, oremos. Amado Deus e Pai, nós te louvamos pela palavra de orientação na qual hoje tu nos desafias a servir ao próximo para fazer do mundo um lugar melhor, para lançar sinais do teu reino já hoje entre nós. Dá-nos coragem para isso. Intercedemos, Pai, por nosso país. Concede-nos discernimento para enxergar a importância de todas as dimensões da vida, não só na igreja, mas também na política, na economia, em todas as áreas da vida. Dá sabedoria para as autoridades, a fim de que enxerguem a necessidade urgente de defender a dignidade da vida, acima de quaisquer interesses partidários ou financeiros. A Ti nós entregamos também os nossos lares, as nossas famílias. Acompanha-nos, Senhor, no nosso trabalho, que também ali na luta pelo pão de cada dia nós possamos fazer o que Te agrada. Abençoa todo o serviço realizado também no Grupo Escoteiro Germânia, para que continue servindo com alegria, com liberdade. Assim nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino,
o poder e a glória para sempre. Amém. E vamos todos nós, sob a bênção de nosso bom Deus. O Senhor Deus esteja atrás de ti para te proteger. O Senhor Deus esteja à tua frente para te indicar o caminho certo a seguir. O Senhor Deus esteja ao teu lado para te abraçar. O Senhor Deus esteja dentro de ti para te dar serenidade. E que Deus esteja sobre ti para te abençoar. Assim te abençoe Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu gostaria de deixar ainda um recadinho por parte da diretoria da paróquia da Itopava Seca. Este ano nós não tivemos a nossa tradicional festa de agosto, até por causa dos cuidados em relação à pandemia, mas tivemos recentemente o churrasco drive-thru, que foi um sucesso de participação. E nesse meio tempo, então, estaremos enviando para os membros da paróquia a ação entre amigos, a tradicional rifa, para ajudar também nas despesas de manutenção da paróquia. Vocês estarão recebendo em casa, através do correio, a ação entre amigos. Façam a sua ajuda do jeito como vocês puderem, do jeito como vocês acharem melhor, e também é possível então pessoalmente trazer aqui na secretaria da paróquia. Que nós possamos fazer isso com muita alegria e com liberdade também. E assim eu desejo para todos vocês um bom e abençoado domingo de descanso, uma abençoada semana pela frente.